Tudo bem? Lado. Bom dia, Tainá. Tudo certo? Então, bom dia a galera. Vou me dando bom dia aí para saber se vocês estão aí. Deixa eu fechar aqui as páginas que estavam abertas. Bom dia, Rita. Bom dia, Iago. Bom dia, João Vitor. Bom dia, Bárbara. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Fala, Caxambu. Bom dia. Tudo certo? Tudo bem, meus queridos, então. Espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês. Espero que tenham passado bem o final de semana. E espero que a aula de Química tenha sido boa também, né? Vocês tiveram aula de Química agora antes de mim. Eu espero que esteja tudo certo, tudo bem com os senhores e com as senhoras. Galera, primeiramente, uma dúvida que eu queria que vocês me respondessem. Eu tenho que gravar a aula ou ela já está sendo gravada automaticamente? Eu não me lembro desse pequeno detalhe. Acho que eu não sei se eu tenho como gravar a aula. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo. Só o host pode gravar a aula. Bom, então vamos começar. Acho que ela está sendo gravada. Também acho. Valeu, Iago. Então vamos começar a nossa aula, pessoal. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o meu PowerPoint para a gente dar início, certo? Bom, galera, peraí, deixa eu ver aqui. Desculpa, não é o coronavírus. Quero mostrar esse slide. Então tá, vamos dar início à nossa aula então, pessoal. Acho que vocês estão vendo a tela aqui do slide de clima. Essa tela, esse slide, eu já postei para vocês semana passada no grupo ali, né? Então, só vamos dar uma pequena relembrada no que a gente viu na semana passada para dar continuidade na nossa matéria, certo, pessoal? Então, a gente começou a ver na semana passada, de uma forma mais profunda, a aula de clima. Começamos climatologia, né? Galera, é a última parte desse livro que eu vou trabalhar com vocês, certo? Climatologia, então, na semana passada, a gente viu a diferença entre tempo e clima, né? Vimos que o tempo e o clima são diferentes. O tempo, quando eu estou falando, não estou falando do tempo cronológico, né? Eu estou falando do tempo meteorológico, certo? Então, o tempo meteorológico é uma análise da atmosfera ao longo de um curto espaço de tempo, aí sim cronológico, né? E o clima é análise de um local, eu vou analisar aquele local ao longo de 30 anos. Aí, depois de eu analisar esse local ao longo de 30 anos, que eu vou dizer e determinar o clima daquele local, certo? Também a gente falou um pouco sobre a atmosfera, né? A gente viu, né, pessoal, que todos os eventos climáticos estão acontecendo na troposfera, que é a camada mais superficial, ou seja, a camada mais próxima da superfície que nós temos, certo? A não ser a camada de ozônio, que, se eu não me engano, o professor Pastor está trabalhando com vocês a aula de problemas climáticos, né, de impactos ambientais. Temos problemas relacionados à camada de ozônio, certo? Então, a camada de ozônio é a única coisa que influencia o nosso clima, digamos assim, diretamente, que está fora da troposfera. Então, a gente falou das camadas da atmosfera e falamos sobre os elementos do clima, né? A gente aprofundou bastante os elementos do clima. Falamos sobre temperatura, pressão e umidade. O nosso foco principal na aula passada foi falar de temperatura e pressão, que a gente falou dos ventos, né? A gente falou de ciclone, falou de anticiclone. Então, uma coisa importante para a gente lembrar em relação à aula passada, né? Temperatura e pressão são inversamente proporcionais. Se uma está alta, a outra está baixa, né? Então, por que é importante a gente saber sobre temperatura e pressão? Lembrar, pessoal, que o vento, ele é uma consequência da diferença de pressão. Consequentemente, também é uma diferença de temperatura. Tu tem que te lembrar, pessoal, que o vento sai do frio, do mais gelado, para o mais quente. Ou seja,
O vento sai de uma alta pressão para uma baixa pressão. Então, esse é o direcionamento do vento, né? Bom, pressão, né? É o peso ou a força exercida pelos gases da atmosfera, certo? E é importante olhar esses dois exemplos aqui, né? Quando a gente tem uma alta temperatura, uma temperatura mais elevada, as moléculas, elas estão afastadas uma das outras, tá? Então, ou seja, a nossa pressão ela é menor. Já quando eu tenho uma baixa temperatura, as moléculas elas estão mais próximas uma das outras. Ou seja, a pressão tende a ser maior. Então, alta temperatura, moléculas afastadas, pressão baixa. Baixa temperatura, moléculas próximas, alta pressão. Só tu te lembrar como é que funciona o teu comportamento no inverno e no verão, né? No verão, né, pessoal, é difícil a gente ficar perto das pessoas, porque tá muito quente, então quanto mais longe a gente estiver, melhor. É assim que se comportam as moléculas também. Já no inverno, é o contrário, não sei se vocês concordam comigo, mas no inverno, uma das formas de tu esquentar é ficar perto das pessoas, e aí tu vai ficar quentinho. Inclusive é assim que os pinguins se comportam lá nos polos, né? Eles ficam pertinho um dos outros e ficam revezando quem é que tá mais na periferia, né, desse agrupamento e quem fica no meio para eles conseguirem se aquecer, certo? Então, baixa e alta pressão, baixa e alta temperatura. Então, a gente falou sobre a questão dos ventos, né? Falamos que uma baixa pressão, ciclone úmido, alta pressão, anticiclone e seco, certo? Isso aqui tudo a gente viu na aula passada. Daí a gente falou também da circulação geral da atmosfera, falamos dos ventos alísios, dos ventos contralísios, da zona zona de convergência intertropical e dos anticiclones, né? Então, tudo isso foi coisa que a gente falou na semana passada, tá? Então, hoje o nosso foco é falar de um outro elemento do clima, que é a umidade. Para isso, eu vou mudar de slide, eu vou ir para o slide do climatologia 2, para a gente começar, então, a gente trabalhar essa aula. Então, é aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí, né, pessoal? Climatologia 2, certo? Respondam aí. Eu não confio 100% nas tecnologias. Sim, sim, obrigado. Só para saber se vocês estão ligados aí, tá? Então, vamos começar do começo. Então, clima 2. Pessoal, quando a gente fala de umidade, a gente vai falar de precipitação também. Então, olha só. Os elementos do clima: temperatura, pressão e umidade. Temperatura e pressão, a gente falou dos ventos. Agora, a umidade é importante para a gente falar das precipitações, certo? Pessoal, o que é a umidade? É a quantidade de água que 1 metro cúbico de ar consegue suportar, certo? Então, a umidade é a quantidade de vapor d'água existente em uma parcela de ar, tá? Então, pessoal, quando nós temos uma elevada temperatura, quanto maior a nossa temperatura, maior é a capacidade da atmosfera de ter água, de ter vapor d'água. Então, quanto mais quente é, mais úmido pode ficar. E quanto mais frio é, menor é a capacidade dessa umidade, certo? Então, por exemplo, se a gente for comparar os climas, o clima lá da Amazônia, né, é um clima muito úmido e, ao mesmo tempo, também é um clima muito quente. Então, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de vapor d'água que a gente pode ter na atmosfera, certo? Existe um valor máximo, que é 4%. Então, num metro cúbico de ar, o máximo que pode ter de água é 4% nessa parcela de ar, certo? Só que isso muda. Isso é 4% quando eu tenho altas temperaturas e abaixo com temperaturas mais baixas, essa porcentagem ela diminui. Então, quanto maior for a temperatura, maior é a capacidade de armazenar vapor d'água, certo? Importante isso para nós. E essa é uma das preocupações que a gente tem para as mudanças climáticas, né? Porque, ao mesmo tempo, uma coisa ajuda a outra. Quanto maior for a temperatura, mais vapor d'água tem e maior vai ser a temperatura. Então, por exemplo, se a gente continuar com as mudanças climáticas, a gente vai aumentar a temperatura num ponto, pessoal, aonde a capacidade de ter vapor d'água na atmosfera vai ser maior do que nós temos nos dias de hoje, certo?
Então, é uma das nossas preocupações relacionadas às mudanças climáticas. Qualquer dúvida, vocês me avisem que eu retomo alguma coisa que ficou, certo? Então, ó, umidade, vou botar aqui. Quanto maior a temperatura, maior a capacidade de conter vapor de água na atmosfera, certo? E aí, pessoal, nós temos também a chamada umidade relativa, que é em relação à temperatura do lugar, né? Então, por exemplo, hoje, não sei quanto é que está a umidade relativa de Porto Alegre, até posso procurar aqui para vocês. Vamos ver o que o celular diz. Não cheguei a olhar. Umidade relativa do ar em Porto Alegre. Ó, hoje a umidade, pessoal, deixa eu ver. Ah, não, esse aqui é de outro dia. Estou procurando aqui. Ó, hoje a umidade é de 33%, certo? Então, hoje a umidade de Porto Alegre está baixa, tá? Então, por exemplo, a umidade relativa tem a ver com a temperatura. Então, na temperatura que Porto Alegre está agora, a capacidade, né, a umidade dela, ela está baixa. Mas se a nossa temperatura diminuir um pouco e a umidade se manter, ela vai aumentar, certo? Pessoal, a umidade relativa do ar, para ser uma boa umidade, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, considera aquela umidade que está entre 40% até 70%. Então, uma boa umidade, pessoal, é aquela que se encontra entre 40% e 70%. Abaixo de 40% é pouquíssima umidade, que é o caso de locais mais secos, como o centro-oeste do Brasil. Tem umidade relativa baixa. E já no caso de acima de 70%, a umidade relativa é muito alta. Então, o ideal para o corpo humano, o ideal para a nossa sobrevivência, enfim, para o nosso conforto, é a umidade entre 40% e 70%. Então, agora em Porto Alegre, a umidade está um pouco abaixo do que é o recomendado pela OMS, certo? Bom, pessoal, quando nós atingimos 100% de umidade, quer dizer que a quantidade de vapor da água existente na atmosfera é o máximo que pode ter. Como é o máximo, a atmosfera ela vai ter que dar um jeito de perder essa umidade. E ela vai perder em forma de chuva, certo? Então, quando a gente tem 100% de umidade relativa do ar, a chance de ter chuva é enorme. Então, quando as pessoas fazem a previsão do tempo, elas também estão analisando a umidade relativa do ar, certo? Então, importante para falar de umidade, para a gente falar das precipitações, tá? Então, vamos falar das precipitações, galera. Bom, precipitações nós podemos dividir em dois tipos de precipitações. As chamadas precipitações superficiais, ou seja, aquelas que se formam próximo à superfície, ou as precipitações não superficiais, aquelas que se formam em altitude, se formam nas nuvens, se formam lá em cima na atmosfera, tá? Superficial e não superficial. É só uma relação de ocorrência, de altitude, tá? Então, uma precipitação não superficial são aquelas que caem lá de cima das nuvens, certo? Vamos começar falando das superficiais. Bom, aqui eu coloquei uma das precipitações superficiais, certo, pessoal? Isso aqui vocês já devem ter visto em Porto Alegre. Isso geralmente acontece no inverno em Porto Alegre, tá? Isso aí, pessoal, que vocês estão vendo, são gotículas de vapor de água, ou também chamado de nevoeiro. Também tem outro nome. Isso aqui também pode ser chamado de cerração. Então, nevoeiro, cerração são dois termos que se referem a esse fenômeno que vocês estão vendo. Se vocês verem isso, né, pessoal, geralmente vocês veem isso ao amanhecer e nos dias de inverno. Por que nos dias de inverno, pessoal?
Nos dias de inverno, nós temos baixas temperaturas próximas à superfície. O solo está muito gelado, tá? E ele tem uma certa quantidade de vapor d'água. Quando a atmosfera começa a aquecer, ela aquece nos primeiros metros, certo? A superfície ela vai demorar mais para aquecer do que a atmosfera. Então, a gente vai tendo uma pequena evaporação de água, né? Isso aí vocês estão vendo o vapor d'água. Então, vapor d'água é nevoeiro, cerração, que também pode ser chamado desses dois jeitos, certo? Então, geralmente, ao amanhecer e nos meses de inverno, nos meses com temperaturas baixas, certo? Ou então, tu pode ver um nevoeiro quando tu tá subindo uma serra. Às vezes, o nevoeiro pode ser apenas uma nuvem que encontrou um obstáculo, que encontrou uma serra, encontrou um local mais alto e não conseguiu passar naquele lugar. Se tu está em deslocamento, está viajando, por exemplo, indo para Gramado, indo para Caxias, tu vai subir de altitude e tu vai encontrar nuvens lá em cima. Então também pode ser uma ocorrência de nevoeiro, o teu deslocamento em altitude, certo? Então, nevoeiro é isso. Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo na tela, isso aqui que vocês estão vendo na tela é o que nós chamamos de geada. Pessoal, para a gente entender a geada, a gente tem que entender primeiro esse daqui, que é o orvalho. Orvalho e geada são muito parecidos. O orvalho eu tenho certeza que tu já viu. Geralmente ao amanhecer, quando vocês vão pegar o busão, assim, num dia que está recém começando, vocês podem ver gotículas de ar que se formaram em cima do banco, né, da praça, em cima da parada de ônibus, em cima do carro. Essas gotículas esses pontos, né, essas gotas de água, pessoal, elas se formaram ao amanhecer, certo? O que acontece? Durante a noite, a umidade ela vai baixando e chega próximo ao solo. Quando amanhece, o solo esquenta um pouquinho, pessoal. E quando ele esquenta um pouquinho, ele vai ficar uma temperatura abaixo do que está a atmosfera. E a gotícula de água, ela toca o solo, né, enquanto está em vapor d'água, tocou o solo e ela vira gotícula de água. Então, o orvalho é a gota de água no estado líquido. Já a geada, pessoal, é essa mesma gotícula de água que estava em estado líquido, só que agora ela ficou em estado sólido, porque a temperatura estava muito baixa. Então, a geada, pessoal, ela acontece geralmente ao amanhecer e nos dias em que a temperatura está próximo a 0 graus. Porque a temperatura chegando próximo a 0 graus, ao invés do vapor d'água se transformar em estado líquido, né, ele vai se transformar em estado sólido. Uma coisa importante. Nós conhecemos 3 principais estados da água, né? Sólido, gasoso e líquido. Se eu quiser transformar a água para o estado sólido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esfriar, certo? Porque imagina o seguinte, o que é o gelo? Imagina os 3 estados da água. Gelo, estado líquido e o vapor d'água. Qual desses 3 estados tu consegue pegar? Só o gelo, né? Só quando a água está no estado sólido, porque as moléculas estão muito próximas uma das outras. E aí elas formam um bloquinho de gelo e tu consegue pegar. Já a água, ela está numa temperatura mais ambiente, certo? Uma temperatura mais normal do dia. As moléculas, elas estão um pouco mais afastadas. Se tu tentar pegar água, tu não vai conseguir também. E o vapor d'água, a mesma coisa. O vapor d'água, tu faz assim, ele se movimenta. Então, quanto maior a proximidade das moléculas, maior é a capacidade de a gente conseguir pegar aquilo, né? E geralmente, quando a gente quer transformar estado líquido para o estado sólido, eu vou ter que esfriar. E se eu quiser transformar do estado sólido para o estado gasoso, eu vou ter que esquentar. Então, lembram dessas funções. Acho que na parte de física, termodinâmica, vocês trabalham bastante isso, né? Esquenta, evapora, esfria, congela. Então, essas são as ideias que a gente tem que pegar. Então, geada ao amanhecer em temperaturas próximas ou abaixo de 0 graus.
Semana passada agora, estava rolando as notícias do jornal dizendo que tinha chances de acontecer geada em algumas cidades do Rio Grande do Sul, porque estava muito frio nessas cidades, tá? Então a geada ela é uma combinação de temperatura baixa com alta umidade, certo? Temperatura baixa com alta umidade. Já o orvalho, ele precisa só de umidade. Temperatura tão baixas assim não necessita, certo? Bom, então vimos os três, ó. Nevoeiro, geada e orvalho. Essas três são precipitações chamadas de superficiais. Orvalho, geada e nevoeiro, tá? Qualquer dúvida, escreve aí, não deixa passar. Já as precipitações não superficiais, aquelas que caem lá de cima, vamos falar delas. Granizo, neve e chuva, tá? Pessoal, a neve é a precipitação que acontece em locais com clima muito frio, seja por causa da altitude ou por causa da latitude, né? Então, a precipitação em climas frios é a neve. O granizo, pessoal, deixa eu mudar minha tela aqui para vocês verem o granizo. Ó, importante, é granizo, tá? Não pode chamar isso aqui de granito, porque granito é um tipo de rocha. O dia que precipitar granito, pessoal, vai dar problema, tá? Granito é rocha, granizo é um tipo de precipitação. E olha só, vocês podem ver, granizo, pessoal, é quando precipita umas bolotas de água congelada. Importante, o granizo não tem a ver com baixas temperaturas. O granizo tem a ver com nuvens espessas, ou seja, nuvens muito grandes de baixo para cima. Então, uma nuvem que ela tem uma profundidade muito grande, a diferença de temperatura do topo para a nuvem para a base da nuvem é muito grande. E quando a gotícula de água atravessa essa nuvem, ela muda tanto de temperatura que ela congela, certo? Então, granizo precisa de nuvens espessas. E qual é a condição que a gente tem para nós termos nuvens espessas, pessoal? Geralmente dias abafados. Dias abafados. Quando o dia está muito quente, a gente vai ter muita evaporação de água. E essa evaporação de água vai formar nuvens muito grandes. E é nessas nuvens grandes que a gente pode ter granizo, tá? Então, não relacione, por mais que seja pedra de gelo, tá, pessoal? Tu não relaciona o granizo às precipitações de frio. Granizo precisa de dias abafados, muita evaporação de água, formação de nuvens espessas, certo? Então, granizo, aí falamos dele. Bom, agora chegou a hora da verdade. Chegou a hora da gente falar dos tipos de chuvas. Deixa eu ver só aqui quanto tempo nós temos. Ah, tá de boa. Temos 20 minutos para falar dos tipos de chuvas, se nós vamos continuar dando. Então. Tudo certo até agora, pessoal? Vocês me avisem se tiver algum problema, tá? Bom, primeiro tipo de chuva. Então, granizo só com nuvens cúmulos. Não só com as nuvens... nem todas as cúmulos, porque a gente tem vários tipos de nuvens cúmulos, mas principalmente as cúmulos nimbus. Essas são as que a gente vai ter granizo. Cúmulos nimbus, que é aquelas que são bastante espessas, que parecem formação de uma bigorna. Tá? Pera aí, deixa eu ver uma coisinha aqui rapidinho. Ó, acho que vocês vão conseguir ver essa imagem. Espera aí, a imagem nova aqui. Muito pequena. Quero achar uma imagem para mostrar para vocês que mostre as nuvens, só para mostrar que tipo de nuvem que acontece, certo? Desculpa. Tipos de nuvens. Vocês conseguem ver... Vocês estão vendo agora uma página do Google Chrome aí?
Vocês estão vendo a página do Google Chrome? As nuvens? Sim? Ó, esse tipo de nuvem aqui, ó. Esse tipo de nuvem que está aqui na direita de vocês, ó. Que são as cumulonimbus. Essas daqui que a gente vai ter chance de ter granizo, certo? Então, ó, cuidado. As cúmulos, cuidado para tu não te enganar. Autocúmulos, nessa daqui da esquerda, não tem como ter granizo. Só nas cumulonimbus. Essas que são muito grandes, muito espessas, certo? Então, nessa nuvem da direita, nas cumulonimbus, a gente tem chances de ter granizo, tá? Cúmulos é o início da formação de uma cumulonimbus, ok? Parece o nome de vassoura do Harry Potter, né? Eu sei. Bom, então vamos voltar para os tipos de chuvas aqui. Deixa eu me organizar aqui. Apresentação de slides do atual. Agora vocês estão vendo o slide, né? Tá. Então, pessoal, chuva orográfica, chuva de relevo, primeiro tipo de chuva que a gente vai falar agora, tá? Pessoal, o que a gente tem que entender? Para chover, para a água se transformar do vapor para o estado líquido, vocês têm que imaginar que a água tem que resfriar, o ar, desculpa, tem que resfriar um pouco. Por exemplo, não sei se vocês já viram, vocês já fizeram arroz? Já fizeram arroz? Quando vocês fazem arroz, né? Tu vai lá, tu coloca o arroz e aí tu deixa o arroz esquentar, deixa a água do arroz ferver para ele cozinhar. O que acontece? Quando tu esquenta a água do arroz, a água que estava no estado líquido vai evaporando, né? E aí, às vezes, elas evaporam tanto que elas se acumulam na tampa do fogão, na tampa da panela, né? Por quê? Porque a panela não deixa com que o vapor d'água suba e vá embora. Então, ela tranca o vapor d'água. Aquele vapor d'água, pessoal, ele se encontra todo na tampa da panela. E aquele vapor d'água, ele está numa região que está mais fria do que está a base da panela. Então, imagina, esquentou a base da panela, a água evaporou, bateu na tampa e esfriou. Quando ela esfriou na tampa e tu tirou a tampa na hora de tu fazer arroz, não sei se tu já percebeu isso, que surge uma água que cai geralmente na tampa da panela. Essa água, o que aconteceu para essa água estar acumulada na tampa da panela e depois cair quando tu tira? Simples. Ela evaporou um monte. Quando tu abriu a panela, tu deixou um ar frio entrar e aquele vapor da água se transforma em estado líquido e aí a água cai. Então, quando a água cai lá de cima, em forma de chuva, é geralmente quando tem uma pequena variação de temperatura, quando esfria um pouquinho, tá? Então, entenderam a lógica da tampa da panela? Isso acontece também quando tu põe água para esquentar para tu fazer o mate, né? Só qual é a diferença do mate? Qual é a diferença do mate? Que tu usa uma chaleira e o vapor da água até sai pelo buraquinho da chaleira, pelo bico da chaleira. Então acumula menos água na tampa. Mas quando tu faz o arroz, a água ela acumula na tampa porque a tampa está mais fria do que a base da panela, certo? Então olha só esse exemplo que está aqui. Essa montanha que está aqui, tá, pessoal? Montanha não, esse planalto, dá para chamar assim. Peraí. Então, ó, olha esse planalto aqui. Então, imagina o seguinte. Aqui tá vindo uma nuvem. Olha o meu mouse. Ó, tem aqui essa nuvem em cima da planície costeira, tá? Perceba uma coisa. A nuvem, ela se formou por causa das altas temperaturas do mar. Então, aqui o sol está esquentando o mar, está formando nuvem, e a nuvem se desloca em direção ao continente. Quando ela chega aqui, ela vai observar um morro. Para ela poder atravessar esse morro, a nuvem ela vai ter que subir. E aí, a gente ainda não falou sobre os fatores do clima, mas vocês sabem, né? Se eu subir de altitude, esfria um pouquinho. Então, esse tipo de chuva, a chuva orográfica ou a chuva também chamada chuva de relevo, é a chuva que acontece porque o vapor da água, a atmosfera, ela resfria pelo deslocamento vertical. A nuvem sobe o morro e para ela conseguir subir esse morro, ela vai ter que perder um pouco de água. Então ela subiu, esfriou, perdeu água, certo? Então tá. Desculpa. Vou escrever algumas coisas importantes aqui para vocês. Espera aí.
Ó, pessoal, então chuva orográfica, chuva de relevo. É o resfriamento que ocorre, resfriamento da nuvem, que ocorre por causa do deslocamento vertical para passar os morros. Então, resfriamento da nuvem que ocorre por causa do deslocamento vertical que essa nuvem faz para passar os morros. Resfriou, vai chover, ok? E aí tem uma coisa importante, que eu até vou assinalar para vocês, tá? Nós temos dois termos importantes para relacionar com a chuva de relevo, com a chuva orográfica. Vou botar aqui para vocês. Ó, a chuva, quando ocorre essa chuva orográfica, ela vai subir e vai descer, né? Então, olha só. Aqui a gente tem, aqui eu estou desenhando para vocês em azul, é o deslocamento que a nuvem está fazendo para subir. E aí, depois que a nuvem subiu, ela vai fazer um deslocamento também para descer, né? Que é esse daqui que eu vou fazer em vermelho. Ó. Então, o vento que sobe, ele tem um nome, e o vento que desce, ele também tem outro nome, que eu vou assinalar aqui para vocês, tá? O vento que sobe, pessoal, esse em azul aqui, a gente vai chamar de barlavento. Barlavento. É o vento que vem de baixo para cima e ele é o vento úmido. Ele é o vento com chuva, tá? Vocês podem ver que até esse desenho, ele teve a especificidade de botar, ó, que o lado direito desse morro, ele tá mais escuro, porque ele quer dar uma impressão de vocês de que ele é mais úmido, porque toda a chuva acumulada fica do lado direito ali. Já quando a nuvem passou aqui de cima e começou a descer aqui nessa seta vermelha, a gente vai chamar esse tipo de vento de sotavento, que é o vento seco. Então, barlavento é o vento que sobe com umidade e chuva, sotavento é o vento que desce seco, sem umidade, sem levar chuvas, tá? Vocês podem ver, ó, o lado esquerdo dos morros, eles estão mais pelados porque tem pouca umidade. Já o lado direito tem muita umidade, porque pega toda a umidade que está vindo do mar, tá? Pessoal, chuva orográfica ou chuva de relevo, então, é a chuva que acontece em grandes altitudes. É o relevo que obriga essa chuva a acontecer. E aqui, não sei se vocês conseguem ler os nomes, mas aqui está escrito, ó, planície costeira, Planalto da Borborema e Depressão Sertaneja. A gente ainda não trabalha o relevo, né? Mas esses são os relevos que acontecem lá no Nordeste brasileiro, né? Uma das explicações, né, que a gente não tem 100% de explicações para nós termos, né, a seca do Nordeste. A gente não tem uma... Bom dia, Paulo Silva, tudo certo? Nós não temos, pessoal, uma explicação 100% fiel, uma explicação que explique por completo a seca do Nordeste. Mas esse tipo de chuva que a gente está vendo é um tipo de chuva que ajuda a explicar a falta de chuvas no Nordeste. Porque imagina o seguinte, a depressão sertaneja, a região do Nordeste que é seca, é essa região aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha para assinalar para vocês. A região do Nordeste que é seca é a região da depressão. Então, essa daqui, por que ela é seca? Um dos motivos é que o relevo que fica na volta dessa depressão não deixa a chuva chegar ali. Porque imagina o seguinte, chove nas bordas, mas na depressão não chove, ok? Então tá, esse é o tipo de chuva, chuva orográfica. E também esse é um dos tipos de chuvas que é um dos responsáveis por não deixar os rios secarem, né? O rio ele nunca seca porque em regiões de alta altitude tem mais ocorrência de chuvas e também porque o solo ele armazena toda a umidade, toda a água e ele vai abastecendo o rio com o passar do tempo. Então, chuva de relevo. Se lembrem do barlavento e do sotavento, certo, pessoal? Posso seguir em frente? Foi chuva orográfica, chuva de relevo. Entenderam barlavento e sotavento? Barlavento, vento úmido de baixo para cima. É o vento da chuva. Sotavento é o vento seco de cima para baixo, sem chuva. Entenderam? Posso passar para a próxima? Tranquilo?
Entendeu, professor Paulo Silva? Estou esperando vocês comentarem para saber se eu posso seguir em frente. Olha, o Paulo Silva foi o único que comentou, pessoal. Aí, obrigado. Aí, agora eu vi, hein, quem é de verdade e quem é de mentira. Então tá, vou apagar essas paradas aqui que eu desenhei e vamos para o próximo tipo de chuva. Então, chuva orográfica foi. Próximo tipo de chuva é a chuva convectiva, ou também chamada de chuva de verão. Essa chuva aqui acontece para nós no verão, né? Mas tem regiões do nosso país que não acontece somente no verão, que acontece quase que todos os dias, que é lá na região norte, principalmente, tá? Então, chuva de verão ou chuva convectiva é aquela chuva que acontece geralmente, vou escrever aqui para vocês, geralmente no fim do dia. Como assim no fim do dia? Inclusive lá no norte do Brasil, não sei se tem alguém que já morou lá, aí que pode me confirmar se isso é verdade, mas eu ouvi falar de uma conhecida minha, duas conhecidas, uma que morava no Pará e outra que morava no Maranhão, que era muito comum eles combinarem o happy hour, né, aquele suquinho que as pessoas tomam depois do trabalho, para depois da chuva. Eles sempre combinavam os compromissos para depois da chuva, porque nessas regiões é muito comum no final do dia acontecer uma pancada de chuva. Por quê? Porque é um local que é muito quente, evaporou muita água e aí formou várias nuvens. No final do dia, te lembra, para chover, para a água cair, a temperatura tem que baixar um pouco. No fim do dia, quando o sol começa a se pôr, a temperatura ela cai um pouquinho e aí cai uma bomba d'água, que é essa chamada chuva de verão. Então, chuva de verão acontece por consequência de um dia muito quente, muita evaporação de água, forma nuvens, no final do dia precipita toda essa água que ficou acumulada ao longo de um dia. Então, ó, essa seta em vermelha que vocês estão vendo, ela indica justamente isso, a evaporação de água num dia quente. Então, tem que pensar o seguinte, esquenta, evapora, forma as nuvens. Esfria, condensa e chove. Esquenta, evapora, forma nuvem, esfria, condensa e chove. Esquenta, evapora, forma nuvem, esfria, condensa e chove. É assim que acontece com a chuva de verão. Então, geralmente no fim do dia. Ela se chama de chuva convectiva pelo movimento de convecção. Não sei se vocês já viram isso em química, tá? Mas o movimento de convecção, desculpa, em física, eu olhei o nome do Paulo Silva ali e pensei em química. Mas o movimento de convecção, pessoal, ele é um dos princípios lá da termodinâmica que vocês trabalham em física. O que é o movimento de convecção? Esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Por isso que se chama convectiva. Quando coloca a chaleira para esquentar água para o mate, né? A parte de baixo, por que a chaleira vai borbulhar quando começa a água a ferver? Porque a parte de baixo está muito quente e ela faz com que a água se desloque para cima. A parte da superfície, né, a parte mais em cima da chaleira está mais fria e a água esfria ela vai para baixo. Esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. É isso a convecção, então por isso a chuva convectiva, tá? Geralmente no fim do dia. Esse tipo de chuva, pessoal, dura poucas horas. Não é que nem às vezes aqui no Rio Grande do Sul, no inverno, que tem épocas que aqui para nós, né, pessoal, chove durante semanas. Eu nunca vou me esquecer. O ano era 2016, o mês era junho, e em Porto Alegre choveu 21 dias seguidos. 21 dias sem ver o sol, sem ver o céu azul e com uma umidade, e sem contar, né, pessoal? Não sei vocês, eu não tenho secador em casa. Nesses dias, pessoal, para lavar e secar roupa foi um inferno, porque a umidade ela escorria da parede, eu estava todo ranhento também, enfim. Então, nesse tipo de chuva, não vai acontecer. Na chuva convectiva, ela não vai durar dias, ela vai durar poucas horas. E é uma chuva muito comum na região amazônica, tá? Então, ali próximo ao Pará, próximo ao Amazonas, um pouquinho do Mato Grosso, é muito comum esse tipo de chuva. Então, chuva convectiva, feito carreto,
vou passar para a próxima. Olha só, eu disse que é comum na região amazônica. Não disse que outras áreas não acontecem, tá? Aqui no Rio Grande do Sul acontece em dias de altas temperaturas, geralmente no verão, por isso aí que a gente chama de chuva de verão, certo? Vamos falar do último tipo de chuva aqui agora e aí a gente vai para o intervalo, ok? Vou passar o slide então. Primeiro eu vou apagar aqui para eu passar para o próximo slide. Próximo slide. Bom, essa é a chuva que mais nos afeta aqui em Porto Alegre, tá? Chuva frontal. Então, já vou descrever ela aqui para vocês. Pessoal, a chuva frontal, ela é muito comum no inverno, tá? Por que ela é comum no inverno? Porque a chuva frontal, ela tem uma relação entre encontros de massas de ar com temperaturas diferentes. Te lembra, para chover tem que esfriar um pouquinho. Só que agora vai chover porque um ar frio chegou. E não é porque esfriou porque o dia passou da manhã para a noite, e não é porque esfriou porque eu subi de altitude. Agora vai esfriar porque uma massa de ar frio chegou. Então a chuva frontal, ela representa um encontro de massas de ar com temperaturas diferentes. Geralmente, né, esse encontro de massas de ar com temperaturas diferentes é o encontro de duas massas de ar. AMPA, que se confronta, né, com uma outra massa de ar, que pode ser AMTA. MPA, massa polar atlântica, encontra a massa tropical atlântica. Massa polar é fria, massa tropical é quente. Quando as duas se encontram, olha só, o ar quente sobe e vai formar nuvens como aquelas cúmulos nimbus que a gente viu. Então, uma chance para quando a gente pode ter um granizo, por exemplo, é quando também temos uma chuva frontal, que é a chegada do frio encontrando o ar quente e que facilita na formação dessas nuvens, né? Então aqui temos uma cúmulos nimbus bem desenhadinha. E observem, o ar frio fica embaixo e o ar quente sobe. E é isso que ajuda a formar essas nuvens. Então, massa polar atlântica encontrando a massa tropical atlântica gera chuva frontal. A chuva frontal, ela pode durar semanas, dependendo da intensidade dela, tá? No caso, aquela que eu exemplifiquei para vocês de 2016, durou 3 semanas. 20, 21 dias em Porto Alegre com chuva, com umidade, sem ver o sol. Então, pode durar semanas. Também são chamadas de chuvas horizontais. Eu já ouvi falar nesse termo sobre chuva horizontal para chuva frontal, mas é mais comum aparecer chuva frontal, tá? Mas se aparecer esse termo chuva horizontal, aí tu pode relacionar, porque é o deslocamento horizontal de duas massas de ar que vai gerar uma chuva. Então, pode chamar também de chuva horizontal e água. Mas o mais comum é chuva frontal, tá? Pode durar semanas. Muito comum no sul do Brasil. Então, aqui em Porto Alegre, é o tipo de chuva que acontece bastante, tá? Porque aqui nós sentimos bastante o avanço da massa polar. Pessoal, muito comum aqui para nós, dura semanas, né? E é muito comum no inverno. Tanto que os meses de maior quantidade de chuva aqui em Porto Alegre é nos meses que está começando a chegar o inverno, que são as incursões dessa massa polar que vem entrando no nosso continente trazendo chuvas, tá? Então, muito comum no inverno, encontros de massas de ar com temperaturas diferentes, massa polar, massa tropical, pode durar semanas, muito comum. Geralmente, a chuva frontal, ela é anunciada quando a moça do tempo, ou o moço, mas geralmente a moça do tempo, diz: uma frente fria está vindo do Uruguai ou da Argentina em direção ao Rio Grande do Sul. Se tu ouviu a palavra frente fria chegando, ela é a mesma coisa que ela está te dizendo que a chuva está chegando. Então, o deslocamento da frente fria é que traz essa chuva para nós, certo? Então, frente fria vindo da Argentina, frente fria vindo do Uruguai, chuva para nós aqui. Deixa eu mostrar aqui uma outra imagem para vocês. Olha só. Isso aqui que vocês estão vendo, essa nebulosidade, essa quantidade de nuvens aqui, é porque a massa polar avançou e encontrou a massa tropical. Então, essa nuvem que vocês estão vendo aqui, ó,
Vocês estão vendo ela de perfil. Agora vocês estão vendo a nuvem de cima. Então, aquela nuvem que formou naquele outro desenho é essa mesma nuvem. Então, uma frente está formada e essa frente aí vai trazer as chuvas. Geralmente, no mapa de clima, né, de previsão do tempo, melhor dizendo, a frente fria ela é representada, pessoal, por um traçado pontiagudo que nem esse que está aqui. E a frente quente ela é representada por um traçado arredondado. Então, frente fria, traçado pontiagudo, avança e vamos ter chuvas frontais. Esse tipo de chuva pode vir acompanhado de fortes ventos, de raios, e é o tipo de chuva que depois que passa, fica frio. Tá? Chuva frontal, imagina que é o frio chegando, causou a chuva e vai ficar aquele clima desgraçado no inverno. Certo, pessoal? Então, vamos parar por aqui. Está na hora do nosso intervalo, 10h08, passei 3 minutos. 10h08 nós paramos agora, 10h28, 10h30 no máximo, estamos de volta. Tudo bem por você? Tudo bem para vocês? Só me respondam se está tudo bem. A gente vai para o intervalo, eu dou um pause aqui na minha tela do meu áudio, e aí a gente vai para o intervalo, voltamos aqui a 20 minutos para a gente falar, ó, dos fatores do clima. E aí agora também vai pegar fogo. A próxima parte da aula, tá, pessoal? Ela é bem importante, tá? Só uma última dica para vocês. Uma última coisinha, antes da gente ir para o intervalo. Ó, aqui, geralmente as questões de chuva que aparecem, elas representam esses desenhos, tá? Então, vale a pena tu olhar bem esses desenhos, tentar dar uma interpretada nesses desenhos, principalmente a chuva orográfica e a chuva frontal. É muito comum eles pedirem os tipos de chuvas com esses desenhos. Certo, pessoal? Então, bom intervalo para vocês. Até daqui a 20 minutos. Vou comer uma banana, tomar mais um mate aqui e já voltamos. Certo, pessoal? Fatores do clima no próximo momento. Então, até daqui a pouco. Meu Deus, como é que eu paro esse rolê aqui? Aqui, stop vídeo. Agora, stop. A Ana já tá por aí. Vamos voltar então, pessoal. Esperar vocês confirmarem que vocês já estão aí. Bárbara também. Então, vamos continuar dando-lhe. Então, tá. Então, vamos dar início. Então, a gente viu sobre as chuvas, né, no nosso último período. Agora, a gente vai falar sobre os fatores do clima ou os fatores climáticos, certo? Bom, recebi um mate aqui para gente seguir tocando ficha. Vamos dar então, pessoal. Seguinte, fatores do clima. Então tá, na nossa aula da semana passada, a gente falou principalmente dos elementos do clima, né? Temperatura, pressão e umidade. Agora a gente vai falar dos fatores do clima. Pessoal, fatores do clima são aquelas características, aquelas variações que nós temos na atmosfera e no relevo terrestre que vão afetar, que vão perturbar, que vão modificar os elementos do clima. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui a altitude, né? Desculpa, primeiro é a latitude, primeiro fator do clima. A gente tem que saber, pessoal, como é que a latitude vai interferir na temperatura, na umidade e na pressão. Então, essa é a lógica, tá? Então, por isso que era importante, que é importante a gente saber, primeiramente, como é que pressão e temperatura se comportam, uma relacionada à outra, né? Para a partir disso, a gente começar a ir entrando a fundo nos fatores do clima. Então, a relação entre temperatura, umidade e pressão a gente já viu. Ó, presta atenção nisso. Quanto maior for a nossa temperatura, menor é a nossa pressão e maior é a capacidade de umidade que o ar tem. Né? Então, essa relação a gente já tem que saber. Maior temperatura, menor pressão, maior capacidade de armazenar vapor d'água, ou seja, maior umidade relativa do ar, certo?
Beleza. Então, nosso objetivo agora é ver como é que a latitude interfere no clima, como é que a altitude interfere no clima, como é que a continentalidade e a maritimidade, que é um fator só, interferem no clima, as massas de ar, as correntes marítimas, e alguns autores consideram vegetação e urbanização também como os fatores do clima, tá? Então, nós vamos trabalhar como é que essas características vão interferir no nosso clima. Vou apagar aqui para a gente seguir tocando ficha. Qualquer dúvida, perguntem, comentem, tá, pessoal? Bom, latitude. Como que a latitude interfere no clima? Primeiro, pessoal, a latitude ela é o fator climático mais importante de todos, porque através da variação de latitude que a gente definiu as chamadas zonas climáticas da Terra, certo? Então, por exemplo, ó, a zona tropical é uma zona quente, porque o Sol nunca se afasta, ou melhor, nos dias de hoje, né? O Sol não se afasta tanto da zona tropical. Se lembra que a gente viu solstícios e equinócios, né? Solstícios e equinócios é a variação da incidência solar na zona tropical. O Sol ele vai ficar permeando sempre a zona tropical. Então, zona tropical é quente. Zona temperada tem as 4 estações bem definidas, varia mais a temperatura, e a zona polar tem baixíssimas temperaturas, né? Então, como que a latitude interfere no nosso clima é o que eu vou escrever aqui para vocês agora. Então, pessoal, quanto maior for a latitude, nós teremos. Ó, quanto maior for a latitude, o que é uma latitude alta? Os polos. Então, quanto mais perto dos polos eu estou, né, menor é a temperatura. Certo? Então, quanto maior for a latitude, menor é a temperatura. Quanto maior for a latitude, a pressão atmosférica ela também tende a modificar. Quanto maior for a latitude, maior é a pressão atmosférica. Maior pressão atmosférica. E quanto maior for a latitude, né, quanto mais perto dos polos tu tiver, maior é a amplitude térmica, principalmente anual, tá? Pessoal, quanto mais perto do polo eu tô, mais varia a minha temperatura. Quanto mais perto do Equador eu tiver, menor vai ser a variação de temperatura. Se tu pegar uma cidade, sei lá, Natal, no Rio Grande do Norte. Natal, no Rio Grande do Norte, pessoal, está pertinho da linha do Equador. Em Natal, a temperatura varia muito pouco ao longo do ano. A temperatura está sempre próxima aos 26, 27 graus. Então, a temperatura é mais constante. Agora, lá nos polos, lá no Polo Norte e no Polo Sul, a variação de temperatura ou a amplitude térmica é muito elevada. Então, se eu comparar a média de temperatura para o verão e a média de temperatura para o inverno, a diferença entre esses dois vai ser muito grande. Então, quanto mais eu me afasto da linha do Equador, maior vai ser a minha amplitude térmica, certo? E também, quanto mais eu me afasto da linha do Equador, menor é a umidade. A umidade, obviamente, de uma forma geral, vão ter outras coisas que vão interferir, né, na temperatura e na pressão e umidade, que a gente vai continuar vendo. Mas, de forma geral, é assim que a latitude interfere no nosso clima. Então, a latitude, primeiramente, define as zonas climáticas. Segundamente, se eu estiver mais perto do polo, maior a latitude, menor vai ser minha temperatura, maior tende a ser minha pressão atmosférica, maior vai ser minha amplitude térmica anual. Pessoal, existem 2 tipos de amplitude térmica. Amplitude térmica diária e amplitude térmica anual. O que é diária e anual? Ó, amplitude térmica diária é a variação de temperatura ao longo de um dia, né? Por exemplo, se vocês já ouviram falar nos locais de clima de deserto, né? No deserto, de dia é 40 graus, à noite 5 graus. Então, no local de deserto, isso é uma variação de temperatura diária, amplitude térmica diária. Já nas latitudes, é a amplitude térmica anual. Pensa nas estações do ano, tá?
Quanto maior for a amplitude térmica anual, vou até colocar aqui para vocês, ó, nós dizemos que tem as estações bem definidas. Tá? Então, estações bem definidas, certo? Isso que a gente quer falar com amplitude térmica anual. Só que, obviamente, lá nos polos, eles não têm verão. Então, se tu for ver, por exemplo, a zona temperada, eles não, porque a gente se inclui na zona temperada. Então, nós também temos verão e inverno, estações bem definidas, certo? Então, essa é a nossa ideia, ok? Vamos passar para a próxima, para o próximo fator do clima. Qualquer dúvida, vocês comentem aí, não deixa nada passar. Vou apagar aqui para a gente continuar a nossa aula. Então, assim que a latitude interfere no clima, tá? Próximo fator climático, altitude. Pessoal, quanto maior for a altitude, menor tende a ser a nossa temperatura. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que gravar da altitude como fator climático, tá? Quanto maior a altitude, nós teremos menor temperatura, tá? Mais ou menos assim, ó, a cada 150 metros que eu subo em altitude, geralmente diminui 1 grau Celsius de temperatura. É mais ou menos essa ordem, tá? Então, imagina o seguinte, ó, tu tá na superfície, tu tá ao nível do mar, tá? Tu estando ao nível do mar, e se tu subir 150 metros, tu der um pulo de 150 metros, naquele lugar que tu tá, se tu subiu 150 metros, se ali embaixo tá fazendo 20 graus, e tu subiu 150 metros, vai estar fazendo 19, tá? Então, a cada 150 metros que eu ganho de altitude, diminui mais ou menos 1 grau. Quanto maior for a minha altitude, quanto mais elevado eu tiver, menor é a pressão atmosférica. E aí tu deve estar pensando, eu sei que tu está pensando, Sor, mas tu disse antes que quanto maior for a temperatura, menor é a pressão. E aqui tu colocou que a temperatura diminuiu e a pressão diminuiu também? Sim. Por quê? Quando eu falo menor temperatura, maior pressão, eu estou comparando temperaturas na mesma altitude. Então, imagina, dois locais, próximo ao nível do mar, um está 20 e outro está 25 graus Celsius, né? O vento sai do 20 e vai para 25. Então, aí sim se equivalem. Agora, se eu falar de altitude, é diferente. Então, quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Não sei se tu já ouviu falar, tá? Mas eu gosto muito de futebol, inclusive saudades de futebol, né? No futebol, quando a gente fala em Libertadores da América, quando os times brasileiros vão enfrentar times peruanos, times chilenos, né? Times que estão em sedes de alta altitude, sempre tem um problema que se fala. Na verdade, dois problemas. Um, que é difícil de respirar, né? Quanto maior a altitude, menor a quantidade de moléculas de oxigênio que a gente tem na atmosfera. Então, é mais difícil de absorver, né, de respirar esse oxigênio. E outro problema é que a bola corre mais rápido, né? Dizem que a altitude, se o cara der um chute, a bola vai muito mais rápido do que próximo ao nível do mar. Como é que funciona? Olha aqui minha tela. Isso que eu estou botando em pontinhos, pessoal, vocês têm que imaginar que essas aqui são as moléculas da atmosfera, tá? Então, as moléculas da atmosfera, se a gente for imaginar, por causa da gravidade, ó, a maior parte das moléculas densas, pouco densas, a maior parte delas fica próximo à superfície. Então, esse pontilhado todo que eu estou fazendo, você tem que imaginar que são as moléculas da atmosfera bem próximas umas das outras. E agora, se formos aqui para Campos do Jordão, as moléculas, ó, pessoal, elas vão estar mais afastadas, porque aqui o ar é mais rarefeito, tá? Então, esses pontinhos vermelhos que eu estou colocando representam as moléculas da atmosfera em altitude, e aqui em baixa altitude. Se a gente considerar que pressão atmosférica é o peso dos gases, peso exercido na superfície pelos gases e moléculas dos elementos da atmosfera. Então, olha só, nesse quadrado que eu botei embaixo, tem bem mais moléculas do que nesse quadrado que eu coloquei aqui em cima, certo?
Então, a pressão atmosférica aqui embaixo é bem maior do que a pressão atmosférica lá em cima, tá? Então, assim que a altitude interfere no relevo. Maior altitude, menor temperatura e menor é a pressão atmosférica, certo, pessoal? Importantíssimo isso, tá? Em altitude, nós dizemos que o ar é rarefeito. Então, ar rarefeito. É mais difícil de respirar. Até que na América Latina, os caras dizem que o momento que as pessoas estão em altitude, vai para viajar, por exemplo, para o Peru lá e visitar Machu Picchu. Não sei se alguém já foi, mas é uma viagem muito massa de se fazer. Tudo bem, agora estamos em quarentena, não tem como fazer nenhuma viagem desse tipo, né? Mas ir para Machu Picchu, tu vai para um lugar que é muito alto. E até já dou uma dica para vocês. Quando tu passar lá na URGS ou na fundação, né, onde não sei onde tu deseja, e tu for ganhar uma viagem dos teus pais, se tu escolher para Machu Picchu, pessoal, duas coisas. Primeira, vai ser muito massa. Segunda, escolhe, ou melhor, deixa um dia dessa tua viagem para tu te acostumar com a altitude. Quando tu vai para um local de altitude, é difícil do teu corpo te acostumar a respirar, tu vai ficar mais ofegante, é mais difícil, tá? Então, um dia para tu ficar livre do chamado mal de montanha. Mal de montanha é quando tu não consegue respirar direito. Em espanhol, eles chamam isso de sorote. Sorote é o mal de montanha, certo? Então, altitude, relevo, é isso daí. Vamos para a próxima, para o próximo fator climático. Vou apagar aqui. Qualquer dúvida, me avisem, tá, pessoal? Não deixem as dúvidas passarem, que esse é o diferencial da aula online, da aula que é uma live, né? Porque a gente pode tirar nossas dúvidas ao mesmo tempo que a aula acontece. Ó, massas de ar é o próximo fator do clima. Galera, quando a gente fala em fatores do clima, então a gente tem que lembrar que eles são responsáveis por alterar a temperatura, pressão e umidade, ok? Então aqui nós temos as massas de ar. Pessoal, massas de ar, a definição de massa de ar é uma parcela de ar, né? Um corpo de ar que tem mesmas características de pressão, ou desculpa, de temperatura e umidade. Então imagina o seguinte, ó, se uma massa de ar sai lá do polo, ela é fria. Se uma massa de ar sai do Equador, ela é quente. Se uma massa de ar sai de cima do oceano, ela é úmida. Se uma massa de ar sai de cima do continente, ela é seca. Sim? Então, quando a gente for falar de massas de ar, tu tem que pensar nas características dela. Elas nascem em um lugar e se deslocam. E elas vão levando aquelas características de onde elas nasceram para o local que ela está se deslocando. Então, se uma massa de ar nasce no polo, a gente vai chamar ela de massa polar, e ela avança para o continente, ela está levando as características do polo, de baixas temperaturas, em direção ao continente. Vocês têm que imaginar que as massas de ar variam, tá? No verão, as massas de ar vão para o sul. No inverno, as massas de ar vão para o norte. Verão sul, inverno norte. Verão sul, inverno norte. Por isso que se a gente for analisar e comparar, né, esse mapa da esquerda com esse mapa da direita, vale a pena a gente destacar, ó, essa massa de ar aqui que eu vou circular para vocês. Massa polar atlântica. Ela, pessoal, só aparece no inverno. Porque no inverno ela sai lá do polo e vai ganhando área no Brasil e vem trazendo o frio para nós. Então a gente passa frio aqui no nosso inverno por causa do avanço da massa de ar polar, que ela também traz chuvas, que a gente acabou de falar naquele outro período ali, né? Tá. Já no verão, ó, pessoal, a massa polar ela não aparece para nós. A massa polar ela vai estar lá no Ushuaia, vai estar bem mais ao sul. Então não vai ter tanto frio para nós, tá? Então é muito comum a aparição da massa polar durante o inverno. Bom, o que vocês têm que saber de massas de ar para ir para a prova? Primeira coisa que vocês têm que saber são as características das massas de ar e as consequências, tá? Então vamos passar para o próximo slide aqui. Desse lado, eu vou botar para vocês as características das massas de ar. Vou botar aqui, então, um textinho. Ó. Vou começar por essa massa de ar aqui, peraí. Vou começar por
Não, peraí. Deixa eu voltar aqui. Começar por essa. Massa equatorial atlântica, tá? Ó, como é que a gente lê as massas de ar? A gente vai interpretar o nome delas da seguinte forma. Ó. M é de massa. Segunda letra, E, T ou P. Se for E, ela vem do Equador. Se for T, ela vem do trópico. Se for P, ela vem do polo. Se ela vier do Equador, ela é quente. Se ela vier do trópico, ela também é quente. E se ela vier do polo, ela é fria, tá? Então, vamos botar aqui, ó. MEA. Qual é o nome dela? Massa equatorial atlântica, certo? Massa equatorial atlântica. Vou botar aqui embaixo as características da massa equatorial atlântica. Ela é quente e úmida. Por quê? Ela é quente porque ela vem do Equador e ela é úmida porque ela vem de cima do oceano, certo, pessoal? Quente e úmida. Massa equatorial atlântica. Próxima massa de ar que eu vou falar é a que está em rosa. Massa equatorial continental. Então, massa equatorial continental. Pessoal, a massa equatorial continental, deixa eu botar do lado. Massa equatorial continental, pessoal, ela é uma massa que é quente, porque ela vem do Equador. E ela tinha tudo para ser seca. Só que ela nasce, pessoal, a massa equatorial continental, ela nasce em cima da Amazônia. Então, por ela nascer em cima da Amazônia, ela carrega toda a umidade que a Amazônia gera, certo? Então, massa equatorial continental, ela só não é seca por causa da Amazônia. Então, ela é úmida. Úmida. Por causa da Amazônia. Pessoal, essa massa de ar também pode ser comumente chamada de rios voadores ou rios aéreos. Pessoal, rios voadores e rios aéreos são grandes quantidades de vapor d'água e de umidade, né, que se deslocam no nosso continente. Então, rios aéreos é a chuva que é gerada na Amazônia e depois vai sendo levada para o centro-oeste brasileiro, tá? Então, ela é quente e úmida, rios voadores, rios aéreos, tem que pensar nas chuvas que essa massa de ar faz, que essa massa de ar leva, certo? Beleza. Massa tropical atlântica, aqui está em azul mais forte para vocês, aqui que está escrito, ó, Alísio de Sudeste. Primeira coisa, o nome dela, massa tropical atlântica. Se ela vem do trópico, ela geralmente é quente, tá? Mas se a gente for comparar, por exemplo, se a massa tropical encontra uma massa equatorial, a tropical é mais fria. Mas se a massa tropical encontra uma massa polar, a tropical é a mais quente. Então a gente pode dizer que a massa tropical, ela também pode ser interpretada como fria, né, se ela encontrar uma massa equatorial. Mas, no geral, ela é quente, tá? Quente e úmida. Úmida. Porque ela nasce em cima do oceano, certo? E ela ajuda na formação dos alísios do HS. O que é HS? Hemisfério Sul, tá? Que são os alísios de Sudeste. Certo, então. Outra massa de ar agora, aquela que está em verde, tá? MTC. Pessoal, massa tropical continental. Dá para dizer que a massa tropical atlântica é estável? Isso. Esse é o termo que eles utilizam para quando ela se relaciona com a do Equador ou com a do Polo, tá? Então, massa tropical estável, tu também pode chamar, tá? Porque ela não é tão quente quanto a equatorial e ela não é tão fria quanto a polar. Então, ela é uma massa mais estável. Massa tropical continental, essa aqui é quente e
Uma coisa mais importante dela, ela é a única massa de ar do Brasil que é seca. Então, até botei um asterisco ali para a gente ver que ela tem uma particularidade. Essa massa que está em verde, que nasce ali em cima do Paraguai, ela é, em cima do Paraguai e da Argentina, ela é a única massa seca do Brasil, tá? Então, por exemplo, a gente ainda não falou dos climas do Brasil, mas quando a gente for falar dos climas do Brasil, desculpa, a gente vai ver que tem um clima do Brasil que tem um verão chuvoso e tem um inverno seco, que é o clima aqui de Goiânia, clima de Brasília, aqui do centro-oeste brasileiro. Até vou circular, bom, vou circular aqui e depois eu faço outra caixa. Espera aí. Ó, essa zona aqui, ó, pessoal, que eu estou pintando de vermelho para vocês. Olha só que interessante. Em uma época do ano, é a massa equatorial que vem para cá, trazendo chuvas. Em outra época do ano, é a massa tropical que vem para cá, trazendo secas, tá? Então, verão chuvoso. Por que verão chuvoso? Porque no verão as massas vão em direção ao sul. Pensa o seguinte, bom, para ficar quente em Porto Alegre, tem que vir uma massa de ar que está se deslocando do Equador e do trópico em direção a Porto Alegre para ficar quente. Mesma coisa aqui no centro-oeste, ó. A massa equatorial continental vai para o centro-oeste e traz chuvas no verão. Já no inverno, é a massa tropical que vai para o centro-oeste e leva a seca. Então, centro-oeste, o clima do Cerrado, clima tropical clássico, verão chuvoso, inverno seco, pelo comportamento dessas massas de ar, tá? Vamos botar aqui a última massa de ar, que é a massa polar atlântica. Pessoal, essa massa polar atlântica é a única massa de ar fria do Brasil. Então, ela é fria, vou botar um asterisco aqui para vocês lembrarem, e ela é úmida. Por que que ela é úmida, pessoal? Porque ela nasce em cima do Oceano Atlântico. Pessoal, essa massa geralmente aparece no inverno, certo? Essa massa aparecendo no inverno, ela traz as chuvas frontais, tá? Então, te lembra a massa polar atlântica, ela é chuva frontal. E observem as setas aqui da massa polar, esse azul mais fraco. Muito raramente, mas acontece dela conseguir chegar no sul da Amazônia e também aqui no Nordeste, mas é raro. Pode acontecer, mas é raro. Quando ela chega na Amazônia, ela faz acontecer o fenômeno que eles chamam de friagem, que é quando a temperatura baixa um pouco mais do que é o normal para eles, tá? Então, massas de ar e suas características. Pessoal, a massa equatorial continental, sozinha, essa daqui, ó, sozinha ela não gera os rios voadores. Ela é a massa que ajuda os rios voadores. Tem outra interferência também nos rios voadores, que é a Cordilheira dos Andes, porque a Cordilheira dos Andes impossibilita que essa massa de ar equatorial continental vá para o lado oeste. Então, imagina o seguinte, tá? Deixa eu botar aqui. Ó, aqui está a Cordilheira dos Andes, certo? Aqui, Cordilheira, aqui, Cordilheira. Essa massa de ar, ela iria... Aqui, ó. Ela ia vir para esse lado. Peraí, deixa eu mudar um negócio aqui. Esse aqui. Ela ia vir para esse lado, né? Só que ela encontra os Andes, ela acaba voltando para o Brasil e trazendo chuvas, tanto aqui para São Paulo, para o sudeste brasileiro, e às vezes ela pode chegar aqui também nós em Porto Alegre, tá? Então a massa equatorial ela é responsável pelas chuvas em boa parte do Brasil. Massa equatorial continental. Então vou apagar isso aqui, esses meu rabisco feio aqui, mas espero que tenha ficado claro. Vocês me entenderam, pessoal? Massas de ar e as características dela. No slide que eu separei, eu não coloquei essas características, eu não escrevi, tanto que eu escrevi junto com vocês agora aqui. Mas antes de postar para vocês, eu escrevo para ficar certinho, certo? Então, massas de ar, cada um com a sua característica. Lembrar que, no geral, no verão, elas se deslocam para o sul e no inverno, elas se deslocam para o norte, tá? Então, características das massas de ar. Perfeito. Vou seguir para o próximo aqui, então. Beleza. Correntes marítimas. Galera, corrente marítima interfere da seguinte forma. Primeiro,
As correntes marítimas interferem nos climas litorâneos, geralmente, tá? Nas localidades, nos climas litorâneos, é onde as correntes marítimas mais interferem. Pessoal, se eu tenho uma corrente marítima que nasce no Equador, então as correntes marítimas que vêm do Equador, essas estão pintadas em vermelho para vocês no mapa de baixo. Se ela vem do Equador, ela é uma corrente marítima mais quente, tá? E se ela é mais quente, ela, nessa corrente marítima, evapora mais água. E aí eu vou ter mais umidade. Então, a corrente marítima que vem do Equador, ela é quente, úmida e, consequentemente, traz chuvas, tá? Agora, a corrente marítima que vem do polo, tá desenhada em azul para vocês. Ela é uma corrente marítima fria. E o ar que se desloca em cima dessa corrente marítima tende a ser mais seco. Por quê? Porque quando a água está gelada, a água não evapora. E se a água não evapora, não tem umidade, tá? Então, corrente marítima que vem do polo é seca, corrente marítima que vem do Equador é úmida, pela diferença de temperaturas dela, tá? Outra coisa importante de se notar, no hemisfério sul, as correntes marítimas giram para um sentido. E no hemisfério, vou botar o hemisfério norte primeiro aqui, tá? E no hemisfério norte, hemisfério norte, elas giram em outro sentido. Se vocês tivessem que dar agora eu quero que vocês me respondam aí. Se vocês tivessem que dar um sentido para as correntes marítimas do hemisfério norte, vocês diriam que ela gira no sentido horário ou no sentido anti-horário? Correntes marítimas do hemisfério norte, giram no sentido horário ou anti-horário? Horário? Perfeito. Essa é a ideia, tá? Deixa eu desenhar aqui para vocês, ó. Então, no hemisfério norte, elas estão girando no sentido do relógio. Muito obrigado, Dado. No hemisfério sul, elas estão girando no sentido contrário ao do relógio. E aí que eu tenho que fazer vocês lembrarem da aula que a gente falou de rotação. A rotação é um movimento da Terra que interfere nos ventos e nas correntes marítimas, certo? Então, a gente viu que o furacão no hemisfério sul gira por um lado e o furacão no hemisfério norte gira por outro, por conta da rotação. E é a mesma coisa com as correntes marítimas, por causa do efeito da Coriolis. Coriolis é o efeito do desvio dos ventos e das correntes marítimas. Aqui no hemisfério sul, a Coriolis deflete no sentido anti-horário, no hemisfério norte, a Coriolis deflete no sentido horário. Então, tá. Muito obrigado pela resposta, viu, Dado? Então, deixa eu escrever aqui para vocês. Do hemisfério sul, não, desculpa, primeiro no norte, no sentido horário. E do hemisfério sul, sentido anti-horário. Beleza. E olha só que curioso, pessoal. Eu vou pegar aqui e vou assinalar para vocês algumas áreas, tá? Ó, aqui, nessa região da América, que eu pintei de vermelho. Aqui, nessa região da América do Norte, também pintei de vermelho, tá? Aqui, nessa região. Aqui, nessa região. E aqui, nessa região. Então, olha só. Todas as áreas que eu pintei de vermelho para vocês, tem duas coisas importantes para a gente notar. Primeira coisa importante, a corrente marítima que passa ao lado dessas áreas que eu pintei em vermelho. Pessoal, essas áreas que eu pintei em vermelho para vocês, elas sofrem interferência de uma corrente marítima fria, tá? E essas áreas que eu pintei em vermelho são as áreas que têm desertos no mundo. Os desertos, então, para a gente ter um deserto, a gente tem interação de duas características do clima. Primeira característica do clima, um anticiclone, tá? Para a gente ter um deserto, a gente tem que ter, geralmente, um anticiclone em cima daquele lugar, que o anticiclone é o ar que vem de cima para baixo e expulsa a umidade e expulsa os ventos, tá? E o segundo motivo é uma corrente marítima fria. Então, as correntes marítimas frias, pessoal, cadê meu mouse?
Correntes marítimas frias são secas e elas ajudam na formação dos desertos. Quando eu era piá, quando eu era mais guri, eu pensava, como é que existe deserto, né, em regiões litorâneas? Justamente por causa disso, por causa da corrente marítima ser mais fria. Assim não tem tanta evaporação de água e assim não teremos tantas chuvas. É o caso do deserto do Atacama, é o caso do deserto do Saara, nessa porção oeste, deserto da Namíbia, grande deserto da Austrália, tá? Então, todas essas regiões pintadas em vermelho são áreas de desertos, que têm interferência das correntes marítimas e das altas pressões atmosféricas. Certo, pessoal? Então, corrente marítima, feito o carreto aqui, falamos sobre elas, tá? Vou pegar minha borracha aqui, vou apagar tudo isso para a gente ir para o próximo slide. Perfeito? Próximo slide, então. Continentalidade e maritimidade. A última coisa que a gente vai ver na aula é isso, tá? Já está estourando o nosso tempo, eu não quero roubar o tempo do professor Giovanni. Pessoal, continentalidade e maritimidade. Botei duas imagens para representar os opostos, né? Perto do mar, as pessoas são... Que saudades de uma praia. Bom, enfim. Perto do mar, as pessoas são felizes e alegres, né? Longe do mar, em áreas continentais demais, existem poucas pessoas. E não tão felizes, não tão alegres assim. Sobre onde seria a corrente de Humboldt? Essa aqui, ó. Deixa eu circular. A corrente de Humboldt, ela pode ter dois nomes, tá? Ou ela pode ser chamada de corrente do Peru ou de corrente de Humboldt, certo, Tainá? Então, a corrente de Humboldt é essa corrente que também tem o nome de corrente do Peru. Ela tem esses dois nomes, Humboldt e Peru, tá? Beleza. Ela interfere na seca do Atacama ali, tá? E aí depois, quando a gente for falar de El Niño, ela também se torna importante. Então, lá no El Niño, quando a gente for falar que é o aquecimento anômalo das águas dos Pacíficos, é porque a corrente de Humboldt não consegue chegar com tanta efetividade lá no Equador, tá? Então, corrente de Humboldt é a mesma do Peru. Aqui, continentalidade e maritimidade. Pessoal, estar perto do mar ou estar longe do mar, tá? Então, eu vou falar de um e o outro é o oposto. Quanto maior a maritimidade, ou seja, mais perto do mar tu tiver, menor é a amplitude térmica, tanto diária quanto anual, certo, pessoal? Então, quanto mais perto do mar tu vive, menos varia a tua temperatura. Tua temperatura é mais constante, tá? Então, imagina o seguinte, alguém que mora na linha do Equador e mora no litoral, a temperatura desse cara varia muito pouco, tá? Por quê? Tu tem que pensar que a água, ela, por causa do calor específico da água, ela tem um delay. Ela tem tipo uma espécie de atraso, tá? Quando o sol esquenta ela demora 2, 3 horas para começar a esquentar. Quando o sol vai embora e ela começa a esfriar, ela vai demorar 2 a 3 horas para literalmente começar a esfriar, tá? Então, a temperatura da atmosfera, a temperatura que marca o nosso termômetro, é uma média entre a temperatura do continente e a temperatura da água. Sendo assim, se a água não esquenta muito, não esfria tanto, a temperatura também não vai esquentar tanto, esfria muito. Então, mais perto do mar, menor a variação de temperatura. Mais perto do mar, maior a umidade. Perfeito, galera? É assim, tá? Maior a maritimidade, mais perto do mar, menos varia a temperatura. Só tu pensar como é que funciona um clima de deserto, que a gente já falou no outro período ali, ou nesse período, não me lembro mais. Quando a gente falou de deserto, a gente falou que no deserto é 50 graus de dia e 5 graus de noite. Por quê? Porque não tem água no deserto. Não tendo água no deserto, o sol apareceu e esquenta, o sol vai embora e esfria. Então, tu tem que guardar que a água, ela é um regulador térmico, tá? A água é um regulador térmico. Ela não deixa a temperatura subir muito e não deixa a temperatura baixar tanto. Se eu fosse escrever aqui embaixo da continentalidade, eu escrever o contrário. Quanto maior for a continentalidade, ou seja, quanto mais longe do mar tu tiver, mais varia a tua temperatura e menor é a tua umidade.
a não ser que tu tenha uma grande quantidade de vegetação, que é o caso da Amazônia, certo? Então, maritimidade e continentalidade é isso. Para finalizar, para acabar com a nossa aula de hoje, deixa eu apagar isso, vamos para o próximo slide, para eu falar dos ventos periódicos das brisas, tá? Então, olha só, falei para vocês, o mar, a água, ela demora para esquentar. Então, imagina o seguinte. Então, aqui vamos fazer de conta que temos um sol. Deixa eu pegar um sol. Aqui tem o sol, tá? Então, o que o sol representa para vocês? O dia. Então, durante o dia, a areia está quente. E o mar está gelado, tá? O que acontece, então? O vento, ao longo do dia, vai ter um sentido, que é sair do mar e ir para o continente, que é o que a gente vai chamar de brisa marítima. Então, olha só. Opa. Peguei a seta errada. Essa certa. Brisa marítima, ó. Esse é o sentido. Porque o mar está gelado e a areia está quente. O que eu quero dizer com o mar gelado e a areia quente? Você tem que pensar, vento tem a ver com pressão. Se o mar está gelado, ou seja, o mar está com baixa temperatura, ele tem uma alta pressão. Se a areia está quente, alta temperatura, então a areia tem uma baixa pressão. E a gente viu na aula passada que o vento vai de uma alta para uma baixa pressão. Então, durante o dia, esse é o deslocamento do vento. Ou a brisa marítima ou brisa marinha, tá? Já durante a noite, pessoal, inverte a lógica. Para eu finalizar aqui, última coisa, tá? Durante a noite, ó, quem é que tá gelado? Areia gelado. E o mar tá quentinho, o mar tá morno. Mar morno. E aí, o que vai acontecer? Na areia, a gente tem uma alta pressão. Já no mar, a gente tem uma baixa pressão em relação à areia, né? Baixa pressão. E aí, qual é o sentido do vento? O sentido do vento é do continente para o mar, certo? Então, pessoal, durante a noite, a brisa é a brisa terrestre, brisa terral ou ainda brisa continental. Observe até a direção da bandeirinha, ó. Durante o dia ela está para o lado, durante a noite ela está para o outro. Então tem a ver com a pressão atmosférica. Te lembra que o vento sai do frio para o quente. Te lembra que o vento sai da alta pressão para a baixa pressão. Então é isto que eu tinha separado para a nossa aula de hoje, tá, pessoal? Falando sobre as brisas, latitude e longitude, falei tudo que eu precisava com vocês, tá? Então falamos sobre os fatores do clima e as precipitações, certo? E aí, esse meu slide tem algumas questões para vocês fazerem, testarem, né? E depois, na nossa próxima aula, nós falaremos dos climogramas e dos tipos de clima pelo mundo, né? As questões que aparecem nas provas, vocês podem ver, tanto a URGS quanto a ENEM gostam de cobrar bastante climograma. Então, a nossa aula que vem ela vai ser bastante importante, porque ela vai ser a cereja do bolo, tá? A gente viu toda a base do bolo, né? A gente pegou a farinha, o ovo, misturou tudo, e aí a cereja do bolo é o clima. Então, a gente tem que entender de temperatura, de pressão, de umidade, e também temos que entender os fatores do clima para poder entender como é que nós definimos o clima. Então, na aula que vem, por favor, compareçam, tá? Apareçam aí para a gente falar sobre os climogramas e os tipos de climas que nós temos no mundo e no Brasil. Certo, pessoal? Tudo bem? Paramos por aqui hoje, então. Tudo certo? Digam aí se está tudo certo. Tudo certo. Muito obrigado, Tainá. Muito obrigado, João. Então, no mais, é isso. Eu vou liberar aqui para o professor Giovanni agora, que vocês têm, né? Vou liberar para o professor Giovanni. Grande abraço em vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem... Acho que estão me dando tchau? Estão me mandando embora? Tudo bem. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no Facebook, no Instagram, tá?
manda mensagem da questão que tu tem dúvida. Não esqueçam de fazer os simulados, aqueles que vocês recebem, aquelas questões do PH, né? E também eu vou postar esse material depois e vocês podem fazer essas questões para testarem já, tá, pessoal? Nesse material que eu separei para vocês só tem questão de URGS, que é o principal objetivo nosso, né? E também algumas de Enem. Então, valeu pela atenção, boa aula para vocês, tchau, tchau e até semana que vem. Eu já vou postar esse material para vocês, eu só vou escrever tudo que eu escrevi durante a aula nos PowerPoints para depois disponibilizar. Certo, galera? Então tá. Tchau, tchau. Até mais. Grande abraço. Não esqueçam de me chamar se vocês tiverem dúvidas. Certo, pessoal? Então tá. Muito obrigado pela atenção de vocês e até semana que vem. Sempre me esqueço como é que eu saio daqui. Meu Deus.